Muitas pessoas hoje em dia falam sobre orixás, sobre forças espirituais. Muitas pessoas falam sobre teoria. Muitas pessoas leem o livro dos outros, assistem às videoaulas, às vídeos de outras pessoas e falam daquilo que ouviram falar. Não é o meu caso. Se tem um brasileiro que fala sobre o culto de Ami e que foi iniciado há mais de 30 anos e que já escreveu livros, eu, por exemplo, escrevi esse livro, Magia Prática no Culto de Ami Oxorongá e o Mito das Mulheres Pássaros, há quase 20 anos atrás. Então, há quase 30 anos atrás, eu já praticava e falava sobre o culto de Ami Oxorongá. Já fiz milhares de rituais no decorrer de todos esses anos. Iniciei centenas e centenas de pessoas dentro dessa espiritualidade, dentro dessa magia. Para quem quiser conhecer a minha biografia, nos nossos canais de WhatsApp está disponível a minha biografia, assim como também no nosso site, escolademagialecas.com.br. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que, na prática, a teoria é outra. Muito se fala como um papagaio repetindo coisas que outros disseram. Mas outra coisa é a vivência, é a possibilidade de você realmente viver um contato espiritual e, a partir desse contato espiritual, você ter resultados positivos, ter vivências transformadoras na sua vida. Então, primeiramente, eu quero me dirigir a todos que estão aqui, que acreditam e que têm fé nos orixás, que acreditam e que têm fé na espiritualidade, em todos aqueles que procuram uma possibilidade de um contato espiritual genuíno, a possibilidade de uma vivência espiritual genuína e poderosa que possa abençoar a vida de vocês. Ao contrário do que muita gente fala, eu sou uma pessoa que, desde o meu primeiro contato com a magia, o culto de Ami Oxorongá, fui abençoado por Yami. Sou uma pessoa, na minha vida particular, pessoal, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que desenvolve inúmeras atividades, além das atividades espirituais, e em todas as atividades às quais eu me desenvolvo e exerço, graças a Deus, a Meori e a Yami, sou uma pessoa que consegue resultado, sou uma pessoa vitoriosa. Muito bem, e boa parte dessa vitória eu dedico à minha relação espiritual com a força espiritual de Yami Oxorongá. E é sobre isso que a gente vai falar, pois eu acredito que cada um de nós aqui queira aquilo que todo mundo um dia deseja, que é ter paz, harmonia, prosperidade, saúde, felicidade no amor, ou seja, um bem-estar na vida da pessoa. Ao contrário do que muita gente diz, muita gente fala mal de Yami, diz que é perigoso e diz que pode fazer o mal, etc. Nós vamos falar hoje sobre essas questões do bem e do mal. Do que se trata isso? Como isso verdadeiramente funciona dentro da magia de Yami. Mas garanto a vocês, pela minha própria experiência de vida, se existe uma força espiritual que é capaz de fazer a sua vida progredir e desenvolver e evoluir espiritualmente você, esta força se chama Yami Oxorongá. E eu vou explicar isso hoje, por quê e como isso funciona, né, para todos nós. As forças espirituais, não importam aonde elas tenham surgido. A espiritualidade, ela se manifesta conforme
a prática e a cultura de um povo. A magia de Amil Shurongá e esses conceitos que vamos conversar hoje nascem e surgem na cultura nigeriana, né? No continente africano. E muito antes da própria formação da cultura nigeriana, os conceitos da magia de Amil Shurongá já vinham de culturas mais antigas, com outros nomes. Nós vamos ter, no Antigo Egito, o símbolo da cabeça pássaro, a alma que voa, o Ka, que é uma expressão da projeção astral das pessoas que cultuam Yami, na prática da projeção astral. Nós vamos ter na história mais antiga do planeta Terra, no mito de Gilgamesh, na origem dos sumérios, lá atrás, na formação da raça humana no planeta Terra, o mito do herói que mata um grande pássaro que representava a magia, que também é representado dentro da cultura de Yami pelo mito do caçador que atira a flecha no pássaro. Ou seja, num primeiro momento é importante a gente perceber que nós estamos vendo a apresentação de uma força espiritual com a roupagem da cultura iorubá. No entanto, esta força espiritual é milenar. Na verdade, ela é muito anterior à formação do próprio Estado e da cultura iorubá. Por isso, quando muitos estrangeiros me perguntam, Babá Luiz Carlos, que coisa curiosa, né? Enquanto na própria Nigéria e outras regiões, as pessoas têm muito medo de Yami, no Brasil o assunto desperta muito interesse. E no Brasil nós vemos pessoas aprendendo o culto e a magia de Yami, aplicando as práticas desse culto e obtendo resultados valiosos na sua vida. E as pessoas me perguntam como isso é curioso, como isso é interessante. Veja, existe um porquê. Toda a espiritualidade, ela está aberta ao contato com a espécie humana. Ainda mais uma espiritualidade tão antiga, da origem dos tempos da humanidade, como é Yami Shurongá. Portanto, já existe uma predisposição positiva às forças espirituais em estabelecerem contato com o ser humano. Basta apenas o ser humano saber como fazer isso. Muitas pessoas tentam burocratizar e fazer dos caminhos espirituais uma fonte de dinheiro e de poder, através dos princípios das iniciações. E nós vamos hoje também falar sobre isso, sobre o que é de verdade uma iniciação, o que é de verdade um imule, o que é de verdade um pacto com As Yami ou Shurongá. Como isso procede? Isso verdadeiramente existe? Vamos conversar sobre isso. Mas uma coisa é importante que todos nós aqui tenhamos consciência. Tudo na vida, absolutamente tudo na vida, precisa de se ter conhecimento. Para que você possa fazer alguma coisa, seja ela qual for, você precisa saber fazer aquilo. Você precisa ter o conhecimento daquilo. Muitas pessoas que se iniciam em Fá, eu sou um Luo de Fá, um sacerdote reconhecido internacionalmente dentro do universo de Fá, me perguntam também, né? Poxa, eu me iniciei em Fá, por exemplo, não percebi nenhuma mudança na minha vida. Muitos comentam, me iniciei em Yami, fiz o pacto com a Zéa e não percebi nada. Por quê? Por que esse tipo de coisa acontece? Porque a própria tradição iorubá nos diz que o nosso ori, a nossa cabeça, a nossa fonte espiritual, precisa participar da nossa vida. E como a nossa cabeça, como a nossa força espiritual maior, o nosso ori, pode participar da nossa vida?
Muitos acreditam que é somente através do culto. Olha, quando você acordar de manhã, você vai, reza para o seu ori, você vai ver que a coisa vai caminhar. E muitos praticam e a coisa não caminha. Porque a nossa cabeça, o nosso ori, dentro dela existe um cérebro. E o cérebro tem uma forma de pensar, tem uma forma de entender as coisas. Por isso, o ser humano se destaca dos outros animais, porque o ser humano tem consciência da sua vida, do seu estado de vivência. O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer, que tem consciência disso. Portanto, é essa consciência do nosso ori que faz a diferença nos contatos com as forças espirituais. E como é que nós fazemos isso? Aprendendo, estudando, tendo acesso ao conhecimento. Você fazer uma prática espiritual sem conhecer como ela é feita, sem entender como essa prática espiritual é feita, é uma prática vã, é uma prática espiritual que dificilmente vai trazer resultados, pois faz parte da natureza humana entender as coisas, ter o conhecimento para poder aplicar esse conhecimento e assim ter resultado. Portanto, se, como eu já disse, Yamil Shurungá, as forças espirituais já estão predispostas a entrar em contato com o ser humano, o que o ser humano precisa fazer, então, como uma contraparte, como uma resposta para afinizar esse contato espiritual com as forças espirituais? O ser humano precisa aprender, precisa ter o entendimento, o conhecimento, para que esse contato espiritual se estabeleça de forma plena. E aí sim, a transformação espiritual e material acontece, porque assim as peças se encaixam. A poderosa força espiritual de Ami e a poderosa força de entendimento do nosso Ori, a poderosa força de conhecimento da humanidade. Essas duas coisas juntas, quando estão harmonizadas, é uma força muito poderosa. Por isso se explica porque tantas pessoas comentam: eu me iniciei, fiz os fundamentos, mas nada mudou. Não tive resultado na minha vida, nem uma melhora espiritual que fosse, nem um aprofundamento da espiritualidade. Pois é, por quê? Porque não houve a transmissão de conhecimento, porque não foi dado ao ori de vocês a capacidade do entendimento para ver o contato espiritual pleno entre você, ser humano, e seu ori com a força espiritual. Por isso é tão importante essa nossa palestra de hoje, pois aqui nós vamos começar a conversar sobre essas ferramentas de conhecimento. Por isso o aprendizado, por isso um curso, sim, é tão importante, pois apenas com o conhecimento de um curso bem estruturado, onde você aprende direito, onde você tem a oportunidade de ter um entendimento sobre essa prática espiritual, é que vai realmente estabelecer as bases para você ter um contato espiritual com o Yami. E assim ter um resultado direito e pleno. E por isso, quando você vê um sacerdote criticando cursos, desconfie desse sacerdote, pois ele só está interessado em vender iniciação. E muitas vezes nem capacidade ele tem de transmitir um conhecimento que possa estruturar o seu contato espiritual com as forças energéticas e espirituais. Por isso, como sacerdote que sou, como magista que sou, e sim, como praticante do culto de Yamil Shurungá, como um Oxô, estou aqui conversando a prática. Aqui eu posso falar sobre a teoria e prática. Aqui eu posso falar para vocês sobre o conhecimento e a prática espiritual e a verdade do contato espiritual com Yami. E como isso, sim, pode e é muito positivo na vida de todos nós. E isso é muito importante para todos nós.